Questão de número 11, nós temos o seguinte. Uma pessoa deseja chegar a um ponto que está a 3,4 km da localização atual, em uma direção 35 graus ao norte do leste. As ruas por onde a pessoa pode passar são todas na direção norte-sul ou na direção leste-oeste. Qual é a menor distância que essa pessoa precisa percorrer para chegar ao destino? Então, nós temos aqui um mapinha, onde nós temos as ruas que só estão paralelas na direção norte-sul e também com linhas paralelas na direção leste-oeste. A posição dela é aquela ali, onde nós temos ali o cruzamento entre a linha vermelha e a linha azul tracejada. E o ponto que ela quer chegar está ali na ponta da seta do vetor em vermelho. 35 graus, né, de inclinação em relação ao eixo da linha azul pontilhada. A menor distância que ela pode percorrer são duas linhas retas, né? Ela vai reto na direção leste-oeste e depois segue numa rua, digamos assim, diagonal não, perdão, esqueci o nome agora. Ortogonal à direção norte-sul, na direção norte-sul. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um vetor, né, que vale 3,4 km. E ele faz um ângulo de 35 graus com um eixo. Então, podemos considerar esse eixo aí, onde ele faz esse ângulo, o nosso eixo x, para termos de referencial. Então, as componentes desse vetor, nós vamos ter uma componente x e uma componente y, que vai representar cada uma delas uma rua por onde ele vai percorrer. Essa rua, ele pode percorrer tanto essa rua que segue nessa linha tracejada em azul e depois subir ali na rua Gasparino Ribeiro, ou ele pode seguir por essa rua aqui onde vai passar nesse bar em laranja, se eu não me engano, eu não estou conseguindo ler, e depois passar em paralelo por cima pela rua João alguma coisa. Como é que a gente faz isso? Bom, a componente x, como a gente está considerando o eixo x, essa linha azul tracejada, então essa componente ela é adjacente ao ângulo. Então, se ela é adjacente, então é o nosso cosseno. Então, o valor dessa componente ela é o cosseno vezes o comprimento do vetor. E no y, já que um é cosseno, a outra tem que ser o seno. Então, substituindo os valores, né, o nosso vetor vale 3,4 km vezes o cosseno de 35. Isso vai dar um comprimento de 2,79 km para essa rua. A outra rua que ele vai seguir, né, que ele vai dobrar e seguir até chegar no seu destino, ela vai ser o produto entre o comprimento desse vetor, 3,4 km, vezes o seno do ângulo com que esse vetor faz com a rua que representa o eixo x. E isso vai dar 1,95 km. Então, o percurso que ele vai fazer é a soma dessas duas componentes. Somando essas duas componentes, a gente tem aí um percurso de 4,74 km. Esse é o menor caminho que ele pode fazer para chegar ao seu destino, partindo do ponto de partida onde se mostra ali no gráfico. Muito bem, pessoal, até a próxima questão.